SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte, extraordinariamente forte. Talentos Senac 2014, o talento conquista. Esse flagrante feito por nossa equipe de reportagem mostra que por aqui o morador é obrigado a viver sob a lei do tráfico. Em um dos acessos aqui à comunidade da linha, os moradores são obrigados a retirar a barricada. Agora o motorista passou, coloca a barricada no mesmo lugar para que não haja retaliação por parte dos traficantes. E o pior, que tudo isso acontece a cerca de 100 metros da delegacia de São João de Meriti. Boa tarde, Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou mostrar essa reportagem completa sobre as barricadas do tráfico na Baixada Fluminense. Mas antes, eu vou falar de uma coisa boa. A semifinal da 4ª edição do Talento Senac, que aconteceu neste fim de semana. O projeto incentiva alunos do Senac de todo o estado na conquista por um espaço no mercado de trabalho. Veja na reportagem. Por meio do Talento Senac, eles são a vitrine para o empresário que procura um profissional competente e capacitado. Nestas salas de aula, a competição entre os alunos é acirrada. Todos querem ser vistos pelo mercado de trabalho e, quem sabe, atuar nas áreas de beleza, gastronomia, saúde e gestão. A semifinal no Norte Fluminense foi o primeiro evento regional e reuniu em 9 cursos cerca de 130 competidores. Marina é aluna de maquiagem no Senac Campus. Para conseguir ser aprovada e chegar à próxima fase, ela realçou os melhores traços no rosto da modelo. Eu acho que foi boa minha nota. Acho que eu consegui focar no tema que ele me deu, entendeu? Já Rafael faz o curso técnico de enfermagem na cidade de Talcara, no noroeste do estado. Segundo ele, a prova estava bem fácil. O que atrapalhou mesmo foi o nervosismo. Muita gente olhando e mais os avaliadores. O tempo, acho, um pouco curto, porque você tem vários procedimentos, material, tem que conversar com a mãe, a parte de humanização na saúde. Bruna estuda logística no Senac de Rio das Ostras, na região dos Lagos. Ela também espera estar entre os finalistas na última etapa. Eu acho que eu tô bem, eu só não sei ao certo porque eu não conheço minhas concorrentes, então também não sei o nível delas. É algo que a gente faz, mas não tem certeza. A gente faz o nosso máximo. Em novembro será a grande final, que vai escolher 75 alunos em 24 categorias. A expectativa é que aproximadamente 400 competidores participem dessa final. E quem sabe, muitos deles saiam da feira de oportunidades empregados. A gente vai ter um evento aberto à comunidade, o mercado vai estar presente com a participação de mais de 60 empresas e a gente convida e está aberto. Bem legal, né? Mais informações no site oficial do Talento Senac 2014. Anote aí, www.rj.senac.br/talentos. Não perca essa oportunidade. Agora vamos começar o jornal com uma notícia triste. Um acidente. E a polícia vai pedir imagens do acidente com o ônibus do BRT que caiu em cima de um outro que passava pelo Mergulhão na Barra da Tijuca. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. Quem conta essa história é a Aline Grupelo. O susto foi grande. O barulho que deu parecia que era assim, barulho de um caminhão grande que tinha batido na frente do motorista, tinha freado para não bater. Chovia e a pista estava escorregadia. O ônibus do sistema BRT, um corredor exclusivo de transporte, passava por este viaduto na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, quando o acidente aconteceu no sábado à noite. A gente vinha andando, vinha no ônibus, aí de repente, acho que ele levou uma fechada, aí não deu nem para dizer que todo mundo se desequilibrou dentro do ônibus, com aquele alvoroço, aí depois o ônibus caiu em cima do outro, pegou o outro, aí quando ele parou foi que a gente teve noção do que tinha acontecido. Peças ficaram espalhadas por toda a pista. Este passageiro, que estava no coletivo atingido, contou que cochilava e foi jogado no chão com o impacto da batida. O motorista do ônibus que foi cuspido para fora, já estava na pista caído, e o motorista do ônibus que eu estava já estava desmaiado também. Eu caí assim de joelho no meio do corredor e algumas pessoas da frente também se machucaram. 20 pessoas tiveram ferimentos leves e foram liberadas ainda no local. Outras 10 foram encaminhadas para um hospital da região.
O motorista Helder de Oliveira ficou ferido no peito e no rosto. Ele continua internado. O estado de saúde é considerado estável. Ele nasceu de novo, os passageiros e o motorista do ônibus de baixo, porque o ônibus que caiu exatamente na frente do ônibus que estava aqui embaixo. Parte da avenida ficou interditada por 5 horas até que os ônibus fossem retirados do mergulhão. Uma perícia foi feita no local. A polícia deve ouvir testemunhas e já solicitou as imagens das câmeras instaladas nos ônibus para tentar obter detalhes do acidente. O consórcio que administra os ônibus do BRT informou que vai colaborar com as investigações e que está prestando assistência às vítimas. Olha, o acidente foi grave, felizmente ninguém morreu. 30 pessoas ficaram feridas e foi um acaso, né? Porque esse acidente que aconteceu no sábado à noite ali na Barra da Tijuca, podia ter caído em cima de um carro onde estivessem crianças e em cima desse próprio ônibus ele caiu logo ali na frente. Ou seja, olha a imagem, enfim, estarrecedora e de assustar qualquer um, né? Pela violência desse acidente. Mas felizmente ninguém teve morte diante dessa situação gravíssima que aconteceu ali na Barra da Tijuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o motorista do BRT, Helder de Oliveira, foi transferido para o Hospital Miguel Couto. Ele segue em observação e está estável. Helder não precisou passar por uma cirurgia. Os outros 9 feridos que foram encaminhados para o Hospital Lourenço Jorge já foram liberados. Mas a polícia tem que investigar exatamente o que aconteceu, tá certo? Traficantes se enfrentam a tiros no Complexo da Maré, que está ocupado por tropas da Marinha e do Exército. A bala voou por lá. Sobe o som. Daqui a pouco eu vou mostrar essa reportagem completa logo depois de um rápido intervalo comercial. Não saia daí. Daqui a pouco eu volto. Extra forte, extraordinariamente forte. Se você busca atendimento médico de excelência, venha para o Assim Saúde. Possuímos o melhor programa de medicina preventiva para pessoas físicas e para empresas, o Special Life, reduzindo sensivelmente o absenteísmo e o custo para a sua empresa. Ligue agora para 2102-9797 e faça como milhares de cariocas. Escolha o melhor plano do Rio. Assim Saúde. Negociação final. O Ricardo conseguiu R$1 milhão em descontos para a liquidação nacional da indústria. Veja uma amostra. Multiprocessador Philips Valita com liquidificador era R$249. R$100 de desconto em cada peça. Só R$149. Quanto mais peças vendidas, mais descontos. Refrigerador Duplex Consul R$300 de desconto. Só R$99,90 mensais sem juros. Cozinha ou rack com painel R$100 de desconto. R$199 em 10 sem juros. Ricardo Eletro. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha. Cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Meu desenho vale prêmios na Lean. Uma promoção onde vão pintar muitos presentes. Veja em nossas lojas como participar. Blusa infantil a partir de R$ 9,90. E mais, nas seções de vestuário e calçado infantil, você leva 4 peças e paga apenas 3. Boneca ou carrinho de controle remoto, apenas R$ 9,90. Boneca falante, apenas R$ 19,90. Aproveite essas e outras ofertas com o cartão na Lean. Na Lean, essa é a nossa loja. Nós acabamos de falar do ônibus que despencou ali no viaduto na Barra da Tijuca e um outro carro despencou esta manhã no viaduto Brigadeiro Trompovski. A pista lateral da Avenida Brasil foi fechada. Vamos ver.
O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Uma pessoa identificada como Renato da Silva, de 43 anos, ficou ferida e foi levada para o Hospital Getúlio Vargas. Mesmo com o impacto do acidente, ele não corre risco de morrer. O carro foi retirado do local poucas horas depois e o trânsito liberado. O motorista, ele estava com os braços para fora, entendeu? Mas graças a Deus ele estava vivo porque ele estava com cinto de segurança, entendeu? Se ele não tivesse com cinto de segurança, ele tinha morrido. Não é a primeira vez que um veículo despenca do viaduto Brigadeiro Trompovski. Em 2013, um ônibus também caiu de uma altura de 10 metros. Na época, 7 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. O motivo da queda seria uma briga entre o motorista do coletivo e um passageiro. O então funcionário da empresa André Luiz da Silva e o estudante Rodrigo dos Santos Freire foram indiciados pelo Ministério Público. Isso daqui é um absurdo, isso aqui. Tem que ser uma grade resistente. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Que tá um perigo. Até essa senhora, que não tem a mínima noção, né, de engenharia civil, de engenharia de tráfego, ela sabe que tem que colocar uma mureta de proteção mais forte ali para resistir ao impacto de um ônibus, de um carro. Na época em que essas 7 pessoas morreram ano passado, quando esse ônibus caiu de uma altura de 10 metros, teve uma correria de todo mundo. Os órgãos públicos vamos resolver. Eles resolveram? Não resolveram. E dá nisso que a gente está vendo. Hoje, pela manhã, um carro também despencou. Até quando que as autoridades, né, vão tapar os olhos com uma peneira? Né? A gente acredita que eles trabalham, né, e eles acreditam que a gente está achando que eles vão fazer alguma coisa. Não vão fazer. Então a gente espera realmente que faça uma varredura em vários viadutos do Rio de Janeiro que estão caindo aos pedaços para resolver esse problema, para que isso não aconteça novamente. Tá certo? Olha só, uma matéria exclusiva. O que você vai ver agora é gravíssimo. Nossa equipe flagrou mais um absurdo nos ônibus da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Veículos sucateados circulam sem a fiscalização nenhuma. Um risco para os passageiros e para os próprios motoristas. Veja a reportagem. As imagens exclusivas flagradas pela equipe do SBT Rio mostram que viajar em alguns ônibus na Zona Oeste é uma aventura muito perigosa. Este ônibus da aviação Algarve circulava por Campo Grande neste fim de semana com um dos pneus em péssimo estado de conservação. O aço que dá sustentação à camada de borracha já estava exposto. Com a pista molhada, um pneu nessas condições multiplica o risco de acidentes. Alguns minutos depois, flagramos outro ônibus da empresa Jabur circulando sem um dos limpadores de para-brisas. As condições deles são péssimas. Não tem manutenção, entendeu? Os pneus geralmente estão careca, tem com quem reclamar, ficamos a Deus dará. Os problemas não se limitam a Algarve e a Jabur. Na empresa Rio Rota, flagramos veículos velhos e sucateados circulando normalmente. A aviação Padre Miguel também não escapou da blitz do SBT Rio. Flagramos um veículo circulando sem o fixador do retrovisor. Eu já peguei um ônibus aqui que não tinha aquele negócio ali de cima para entrar o ar. A situação dos ônibus é precária e a fiscalização, pelo visto, é inexistente. Enquanto fazíamos a reportagem, um ônibus da aviação Jabur pegava fogo a 500 metros da rodoviária de Campo Grande. O incêndio, segundo testemunhas, teria sido provocado pela falta de manutenção do veículo. Olha, se as autoridades não fazem nada para que a gente tenha um asfalto de qualidade, né, viadutos de qualidade, os donos das empresas de ônibus deveriam fazer alguma coisa também. Olha só essas imagens absurdas, Paulinho. Mostra aquele ponto do pneu totalmente careca. Olha só a situação deste ônibus que circula pela Zona Oeste do Rio de Janeiro, carregando centenas de passageiros ao longo de todo o dia. Ou seja, qual é a preocupação desses empresários de ônibus e quem fiscaliza essas empresas, gente? A Rio Ônibus acabou de falar, meu diretor está passando aqui para mim, acabou de falar que eles vão apurar, né, essa situação. Agora, por que não tem uma fiscalização preventiva, antecipada, para que isso não aconteça? Vamos esperar que aconteça um acidente, que pessoas morram, né? Como é que pode uma situação dessa? É um monte de acidentes, praticamente, com ônibus aqui no Rio de Janeiro. Praticamente todos os dias tem acidente. É que não dá para correr em todos os acidentes, porque é muito acidente mesmo. É um absurdo isso. Olha só, não tem como as empresas negarem essas imagens que registramos em apenas meia hora de blitz em Campo Grande. Isso é pior do que batom na cueca, literalmente.
O curioso é que a Secretaria Municipal de Transportes não consegue ver que as equipes de reportagem registram com facilidade isso. Eu prefiro acreditar que isso só seja incompetência mesmo. A Prefeitura deve uma explicação convincente. Vamos aguardar, a gente vai ficar de olho, tá certo? E vamos continuar a realizar essas blitz para saber se as autoridades vão fazer alguma coisa em cima desses empresários, donos das empresas de ônibus. Intenso tiroteio perto de uma escola deixou em pânico os moradores do Complexo da Maré neste fim de semana. O clima ainda é tenso na comunidade, que amanheceu com policiamento reforçado. Aline Grupilo conta essa história. Essas imagens gravadas por moradores mostram homens correndo e entrando em um dos blocos do conjunto. Um deles parece estar armado. Os tiros parecia que ela estava dando nas portas da casa da gente. E o menino gritando, fecha a porta, fecha a porta. E o portão está fechado, eu vou fechar mais aonde? Segundo a polícia, cerca de 30 homens fortemente armados de uma facção rival, vindos do Caju, tentaram entrar na favela da Maré exatamente por aqui. Era por volta do meio-dia. Segundo moradores, houve uma intensa troca de tiros bem em frente à localidade conhecida como Conjunto Esperança. Hoje, 15 homens do Exército bloqueiam a entrada da Vila do João. O policiamento foi reforçado nos principais acessos ao Complexo da Maré. Soldados do Exército também revistavam carros e moradores. Se tiver alguma coisa assim imprevista, ninguém sai, cara. Ninguém sai, ninguém entra. Entendeu? O Exército está no Complexo da Maré desde abril como força de pacificação. Ainda não há data para a instalação de uma unidade de polícia pacificadora no local. Meu sobrinhozinho pequenininho desse tamanhozinho ia correndo para vir pro parquezinho ali brincar, quando escutou o tiro, voltou no fundo de casa correndo, gritando, diva, babá. Quantas vezes nós vamos ver esta cena? E agora, traficantes querendo tomar território em área pacificada e onde está a presença do Exército. Olha só o pessoal correndo. E de acordo com as informações dos moradores, essa galera correndo aí é a bandidagem que saiu lá do Caju. E eles estavam armados. Segundo informações da moradora, que em frente ela viu essa correria dessa bandidagem toda ali. Eles estavam entrando no Conjunto Esperança. E para falar mais sobre esse assunto, hoje nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios do SBT Rio o coronel da reserva do Exército, Fernando Montenegro, que participou, comandou a ocupação, tanto no Complexo do Alemão como da Penha. Ele vai analisar os fatos recentes, não só no Alemão, mas também nesse episódio que aconteceu na Maré. Coronel, muito prazer, muito obrigado por ter vindo aqui aos nossos estúdios. Como é que o senhor enxerga, o senhor como um oficial do Exército, enxerga essa situação? A bandidagem perdeu respeito até pelos homens de farda, as roupas verdes? Como é que é? Como é que fica não, isso não acredito, porque não há nenhum ataque diretamente às forças armadas, né? O que acontece ali é que no Complexo da Maré nós temos 3 facções ali. Nós temos um canto ali que tem a milícia, no meio tem o Comando Vermelho e na outra extremidade, na Vila João, onde estão os fuzileiros navais, ali tem a ADA disputando o espaço com o 3º Comando Puro. Então é justamente isso o que está acontecendo aí, é uma disputa de espaço entre essas duas facções. Eles normalmente fazem isso quando não tem nenhuma viatura militar, quando não tem patrulhamento na área. Porque antes eles vendiam a droga no atacado, agora está no varejo, então eles querem tomar alguns pontos ali para poder vender a droga no varejo. Agora, mesmo com a presença dos fuzileiros navais e até mesmo do Exército, como é que o senhor avalia essa audácia desses criminosos? É uma situação bastante difícil de se gerenciar. Os fuzileiros navais estão fazendo um trabalho dioturno ali na região, assim como o Exército nos outros espaços, mas é uma área que realmente ela tem uma transitabilidade muito fácil, diferente do Complexo do Alemão. O Complexo da Maré ele tem a permeabilidade grande, tem várias entradas ali, então tem uma facilidade para a facção entrar e sair. Coronel, nessa imagem que a gente acabou de mostrar, um grupo de homens entrando. Volta, Paulinho, por gentileza, que eu quero analisar essa imagem com o Coronel Fernando Montenegro. Olha essa imagem aí. Conjunto Esperança, o senhor bem sabe que ela fica próximo, esse conjunto fica próximo a uma via de acesso importante do Rio de Janeiro. Olha a imagem. Todos, inclusive com uma motocicleta ali dentro. Tá? Ou seja, os fuzileiros navais, a estratégia para fazer a segurança no local, o senhor acha que está falhando porque eles entraram em um acesso importante
aqui do Rio de Janeiro, uma via importante. Como é que o senhor avalia? Ou seja, está faltando pontos específicos de segurança, não sei como é que o senhor chama, como oficial do Exército, para poder evitar esse tipo de ação? Bom, a primeira coisa que tem que ser verificada é se realmente isso daí está na área de pacificação delimitada para as Forças Armadas. Então, por exemplo, é feita uma delimitação da área. Eu me lembro disso nitidamente lá no Complexo do Alemão. O que acontece do outro lado da rua, você não pode atuar. Então, se for nesse espectro, teria que ter um segmento da polícia ali naquilo. Eu não sei se é exatamente dentro da área. Não sei se... Coronel, eu circulo bastante por aquela área. Tem alguns pontos específicos, um grupo ali na Avenida Brasil, outro grupo que fica ali na entrada da Vila do João, que é por onde eles entraram, que fica próximo a esse Conjunto de Esperança. Enfim, alguns grupos. Agora, circular à noite lá no Complexo da Maré, por exemplo, a gente sabe que eles têm que sair em comboio. Durante o dia, por se tratar de um terreno bastante grande e plano, é fácil, obviamente, como o senhor disse, de ter esse tipo de movimento de criminosos lá. Mas o que fazer realmente para poder acabar com isso? A gente observa nessas imagens, esses seriam traficantes do Caju, segundo os moradores e a polícia. E tem uma imagem, eu queria que você voltasse mais uma vez, porque parece também que está segurando algum artefato. A gente não sabe se é uma arma, não deu para identificar, viu, Coronel? Acho que é um fuzil. Mas aí, o senhor acha que é um fuzil, né? Dá para voltar aquela imagem para a gente analisar, por favor? Olha só. Vamos antes do... Olha só, Coronel. Correndo. E vamos até frisar ali um ponto. Olha só. Parece até que ele estava com aquilo ali. É um fuzil. É um fuzil, né? É um fuzil. É um fuzil. Ó, tá ali, ó, o traficante. É um fuzil. O coronel confirmando que é um fuzil pelas imagens que esse criminoso estaria portando, ou seja, são dezenas de moradores ali no conjunto, né? Esperança, de apartamentos. Agora, coronel, o que fazer para tentar realmente tomar conta do espaço no todo? Uma estratégia que a gente usou no Alemão e deu bastante certo foi ocupar o topo de algumas lajes estratégicas ou até dos teleféricos, né? A Maré é um terreno mais plano, mas, por exemplo, esse conjunto habitacional, eu acho que poderia ser ocupado. Mas aí vem o outro problema. Tem que ter a autorização dos moradores, né? E muitas vezes eles não querem dar porque tem medo de uma represália do narcotráfico. Então é uma situação complicada de gerenciar. É aquela velha história, né, Coronel? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ó, o Coronel Fernando Montenegro vai continuar com a gente, porque nós temos uma outra reportagem. Mais um tiroteio no conjunto de favelas da Penha. Um PM da UPP, do Parque Proletário, foi baleado e o policiamento foi reforçado na região. Eu acompanhei essa história. Roda a VT. Por volta das 2 da tarde, policiais da UPP aqui do Parque Proletário faziam um patrulhamento de rotina em uma localidade conhecida como Largo do Periquito, quando foram surpreendidos por homens fortemente armados. Houve troca de tiros e o soldado, identificado como Ricciardi, foi atingido com uma bala na coxa. De imediato, ele foi socorrido pelos próprios companheiros até o Hospital Getúlio Vargas. O ataque aos policiais da UPP do Parque Proletário no Complexo da Penha aconteceu um dia depois que um criminoso morreu durante uma troca de tiros com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da favela Nova Brasília. Segundo a PM, o bandido foi ferido durante o tiroteio e conseguiu escapar. Mas 1 hora depois, os agentes receberam uma informação de que um homem baleado estava sendo atendido na UPA do Alemão, mas acabou não resistindo. Na quinta-feira passada, a Polícia Civil fez uma mega operação e prendeu 26 pessoas, entre elas Edson Silva de Souza, conhecido como Orelha, apontado como o chefe do tráfico da região. Há 2 semanas, a comunidade está com o policiamento reforçado por causa do assassinato do comandante da UPP da Nova Brasília, capitão Anderson Manuel da Silva, de 34 anos, atingido com um tiro no peito. Mesmo assim, os criminosos não se intimidaram e continuam atacando grupos de policiais que fazem o patrulhamento na região. Olha, o Coronel Fernando Montenegro, ele conhece muito bem, tanto quanto o Complexo do Alemão, porque ele foi o comandante da Operação Arcanjo, de ocupação daquela área, assim que foi pacificado o Complexo do Alemão e da Penha. Coronel, mais um policial militar baleado. Há cerca de 10 dias, o capitão Anderson Manuel da Silva, de 34 anos, foi morto ali no Beco do Mercado, próximo ao Largo da Vivi. E agora, na Rua 29, que o senhor bem conhece ali, como é que a gente consegue, coronel, entender e fazer com que isso pare de uma vez por todas? O senhor acredita que seja muito difícil?
É uma situação difícil. Uma coisa desse tipo a gente tem que trabalhar com o poder. O poder ele tem 5 divisões: político, econômico, psicossocial, militar ou segurança pública, nesse caso, né? E ciência e tecnologia. Então, a gente não pode achar que a solução do Complexo do Alemão e da Maré é uma solução militar só, de ocupação. Tem que ter, os outros campos do poder tem que entrar, e quem é responsável por isso, no caso, é o governo do Estado e o município do Rio de Janeiro. A gente não pode acreditar que é só colocar policial, porque seria inviável, impossível pacificar a cidade do Rio de Janeiro do jeito que está. O importante é que tenha o trabalho social até para evitar essa produção de microtraficantes que a gente fala, porque tem menores de idade, o senhor mesmo, hoje pela manhã, com uma conversa pelo telefone, tem crianças com 10 anos de idade portando pistola na cintura. Tem adolescente com 14 portando o fuzil. A criança de 10 só não carrega o fuzil porque é muito pesado para ela. Agora, a pistola ela carrega sim, porque essa é a informação dos policiais que trabalham lá. Agora, o que fazer? Trabalho social sério para evitar que esses meninos se transformem em traficantes mais tarde, né, Coronel? Exatamente. Acho que essa é a solução, né? A população de um complexo desse de comunidade, de favela, que está ligada com o narcotráfico, eu acho que é muito pequena, tá? Talvez menos de 5%. Porque é uma máquina que tem muita gente conectada. Então você tem a dona de casa que faz a quentinha para o traficante que vende droga na porta da casa dela. Você tem o garoto que faz o carregamento da pilha do radinho. Então, é muita gente ganhando dinheiro. Não é o imaginário coletivo. As pessoas imaginam que o narcotráfico na favela é um sujeito com R15 e um papelote de droga. Não é. Aquilo ali é uma empresa. Assim como eles mesmos chamam, é uma firma. Né? Olha, quero apresentar aqui o Coronel Fernando Montenegro. Ele lançou, junto com o jornalista Marcos Omati, este livro, Comando Verde, que é uma ficção baseada em fatos reais, durante o trabalho dele lá no Complexo da Penha e também no Complexo do Alemão. Portanto, está aqui o livro, um livro bastante interessante. Eu já li, gostei e realmente faz muito sentido. Parabéns, Coronel, e eu quero agradecer ao senhor a sua presença aqui no SBT Rio. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Bom, e foi tenso o fim de semana na favela da Linha, na Baixada Fluminense. A polícia fez uma operação na comunidade com o objetivo de prender os criminosos que balearam o oficial do batalhão de São João de Meriti na sexta-feira. Eu e o cinegrafista Pedro Mota registramos com exclusividade um morador sendo obrigado a recolocar a barricada montada pelo tráfico. E tudo isso a 100 metros da delegacia da área. Veja a reportagem. Quer falar alguma coisa? Em um dos acessos aqui à comunidade da Linha, os moradores são obrigados a retirar a barricada. Agora o motorista passou, coloca a barricada no mesmo lugar para que não haja retaliação por parte dos traficantes. Olha, é inconcebível, né, que esses moradores de comunidades pacificadas aqui do Rio de Janeiro, ou não, vivam dessa forma. É um total absurdo. Eu cheguei na favela da Linha por volta das 10 horas da manhã de sábado. Só para vocês terem uma ideia, por acaso, eu encontrei uma equipe da PM que estava preparada para entrar na comunidade. O objetivo deles era tentar localizar os criminosos que atiraram contra o tenente Marim, tenente de aproximadamente 25 anos. Por enquanto, a PM não quis passar a identidade completa deste policial. Ele foi baleado no pescoço, por quê? Ele estava tentando retirar a barricada. Mas vamos ver agora a reportagem completa que eu fiz lá na favela da Linha. Roda VT. Favela da Linha, São João de Meriti, Baixada Fluminense. Esse flagrante feito por nossa equipe de reportagem mostra que por aqui o morador é obrigado a viver sob a lei do tráfico. Em um dos acessos aqui à comunidade da Linha, os moradores são obrigados a retirar a barricada. Agora o motorista passou, coloca a barricada no mesmo lugar para que não haja retaliação por parte dos traficantes.
Na manhã da última sexta-feira, PMs entraram na comunidade para retirar as barricadas. Mas a resposta dos criminosos foi uma chuva de balas, registrada por moradores. Durante a troca de tiros, um oficial do batalhão de São João de Meriti, identificado como Tenente Marinque, foi baleado no pescoço. De acordo com a PM, ele foi atendido no Hospital Santa Terezinha e está fora de perigo. Em resposta aos bandidos, a PM retornou à comunidade no fim de semana para tentar localizar os criminosos que atiraram contra o oficial. Durante 1 hora, os agentes percorreram vários pontos da favela. De acordo com as informações dos moradores, a rua Major Augusto César, onde nós estamos neste momento, é considerada uma das mais perigosas aqui da favela da Linha. Quem anda por aqui sempre presencia a movimentação de bandidos fortemente armados com pistolas e fuzis, impedindo, inclusive, a realização de serviços básicos, como a entrega de correspondências e até a manutenção da rede elétrica aqui do local. E o pior que tudo isso acontece a cerca de 100 metros da delegacia de São João de Meriti. Segundo a polícia, bandidos da mesma facção criminosa que domina o complexo do Chapadão em Costa Barros migraram para a favela da Linha, impondo leis do tráfico e aterrorizando moradores. Quem descumpre a ordem pode pagar com a vida. Apesar da polícia militar ter intensificado as operações no local, quem vive dentro da comunidade não se arrisca em desobedecer. Olha, é totalmente inconcebível que milhares de moradores de comunidades pacificadas ou não aqui do Rio de Janeiro ter que se render às ordens de traficantes. Na favela da Linha, por exemplo, as pessoas relataram que tem toque de recolher a partir das 10 horas da noite. Câmeras de segurança de residências e as luzes das casas têm que ser desligadas. Há mais de 15 dias, os bandidos bloquearam 4 ruas da região para dificultar a entrada da polícia, entre elas a Major Augusto César, que leva o nome de um oficial do Exército. Isso é um total absurdo e a gente tentou até conversar com esse morador, mas ele não quis gravar a entrevista com medo de retaliação por parte do tráfico. E só para vocês terem ideia, durante essa reportagem, logo depois que nós fizemos essa barricada e que o motorista desce do carro, tira a barricada, passa com o carro, volta para recolocar no mesmo lugar, a cerca de 50 metros, tinha um grupo de traficantes em uma boca de fumo. Um deles chegou a puxar, a ter uma pistola, a botar a mão em cima de uma pistola que estava na cintura. Eu até pensei que ele ia atirar contra a nossa equipe de reportagem. Felizmente, isso não aconteceu. A polícia está fazendo o seu papel, mas se os moradores puderem ligar para o Disque Denúncia e denunciar realmente onde esses caras ficam, seria bom para ajudar no trabalho da polícia, tá certo? Escola é assaltada pela 10ª vez em Duque de Caxias. Os ladrões já levaram tudo o que podiam, de computadores e comida até de panela velha. A Mônica Chagas tem essa informação. A sala de informática não tem mais computadores. Na cozinha, os talheres agora são de plástico. A água do bebedouro e a luz de alguns ambientes estão em falta. Cercada por matagal, a Escola Municipal Marie Curie, que fica na Chácara Arcampa, aqui em Duque de Caxias, sofre com abandono, de acordo com os pais. A dificuldade dos alunos começa aqui do lado de fora. É só chover um pouquinho e olha só como é que fica a rua. Esse ano, o colégio já foi assaltado 10 vezes. No último roubo, no dia 4 de setembro, os bandidos levaram a fiação elétrica. Sem energia, as crianças ficaram 3 dias sem aula, mas os bandidos não pararam por aí. Eles também levaram panelas e até mesmo a merenda escolar. A gente está comendo até em colherzinha de plástico, porque não tem colher nem garfo, porque já roubaram muitas vezes aqui. Os criminosos também roubaram o ar-condicionado, o aparelho de som e a televisão, que foram doados pelos pais dos estudantes. Não tem muito mais o que ser roubado, né? Mas a gente teme pela segurança, não só dos profissionais, como dos alunos também, porque os bandidos já descobriram que esse local é um local vulnerável. Mais de 500 alunos, sendo 35 portadores de necessidades especiais, estudam aqui. A unidade atende a educação infantil, especial e ensino fundamental. Há um ano, o posto de saúde da família, que funcionava na escola, está assim, trancado. Esse ano ele acabou sendo fechado porque uma das funcionárias do posto foi assaltada aqui no caminho da escola. Os pais lamentam que a prefeitura invista pouco na escola, que já recebeu o prêmio por ter o menor índice de evasão e a maior taxa de aprovação.
Prometeram segurança, prometeram policiamento, não veio para a escola. Eu já estou cansada de ir na secretaria e eu não vejo a resposta. Promessa, 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 promessa e nada de segurança. A Secretaria de Educação de Duque de Caxias disse que todo o material roubado, como computadores e ar-condicionado, serão repostos na semana que vem e que contratou 2 vigias noturnos e um porteiro durante o dia. O fornecimento de energia elétrica foi restabelecido, mas a colocação da fiação da parte interna será finalizada em apenas 2 dias. Já a Polícia Militar disse que houve uma reunião no batalhão de Duque de Caxias com a direção do CIEP e ficou definido que uma viatura da patrulha vai ter uma viatura da patrulha no local em horários de saída e entrada dos alunos. A gente realmente espera que isso aconteça o quanto antes para evitar que surja aí o 11º assalto à escola, tá certo? Suspeita de bomba no Tom Jobim. Uma mala foi abandonada no saguão do aeroporto e os agentes do esquadrão antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil foram chamados para detonar um suposto artefato explosivo. A reportagem é da Daniele Correia. Os agentes da Polícia Federal desconfiaram de uma bomba dentro da mala depois que o objeto passou pelo raio-x do aeroporto e eles encontraram estilete, baterias, fios elétricos, parafusos, além de pilhas e cabos. Imediatamente, o esquadrão antibomba da Polícia Civil foi acionado. A mala foi deixada aqui no embarque do Terminal 2. Os policiais arrastaram a suposta bomba cerca de 150 metros e lá fora explodiram o artefato. A área externa do aeroporto ficou interditada por quase 6 horas e o acesso ao setor de embarque teve que ser fechado por aproximadamente 55 minutos. Esta passageira seguia para São Paulo. Ela contou que a orientação dos guardas era para que ninguém se aproximasse da área do Terminal 2. Nós ficamos lá embaixo esperando uma meia hora para depois vir aqui para o 3º andar, mas ouvimos o barulho. Esta outra passageira que ia embarcar para Montevidéu disse que a explosão foi rápida. Foi tudo bem tranquilo, então não deu para assustar não. A mala não apresentava riscos e todos os objetos foram levados para a sede do esquadrão antibomba na cidade da polícia. Felizmente foi só um susto, né? Porque de bomba já basta alguns políticos que temos por aqui, né? Infelizmente. A polícia procura o homem que colou adesivos em trens, ironizando a Supervia. A atitude do rapaz virou piada na internet. Veja na reportagem de Jaline Nascimento. Em horários de pico, pode ser necessário que você deixe outras pessoas sentarem no seu colo. Além da recomendação, o cartaz trazia ainda o logotipo da Supervia, da Prefeitura e do Governo do Rio. Esse foi o aviso que apareceu nos vagões dos trens do ramal Saracuru, na Central do Brasil, na semana passada. O autor do falso comunicado foi identificado pelas imagens do circuito interno de câmeras da Supervia. Reparem que o passageiro abre a mochila, retira o adesivo e, tranquilamente, o cola na composição. Resultado, o que parecia um protesto em tom de brincadeira contra as condições do transporte foi parar na polícia. As imagens já estão na delegacia. Ele pode responder por perigo de tumulto em rede ferroviária e uso ilegal de distintivo público. O assunto virou piada entre os passageiros e nas redes sociais. Vou deixar alguém sentar no meu colo? Sem pensar. Aí a Supervia, de maneira infantil, já veio denunciar o rapaz por vandalismo e um artigo do Código Penal 260, que é perturbação do serviço de estrada de ferro. Na verdade, é a Supervia que faz essa perturbação. Ricardo é administrador de uma página na internet que aponta os problemas dos trens da Supervia. Para ele, o adesivo reflete a realidade de quem usa o transporte diariamente. Sendo no trem, já está lotado. Você fica como um invertebrado, você segura aqui, você fica todo torto. O pessoal entra, começa a empurrar, você não tem mais local. Se você levantar o pé, outra pessoa coloca o pé embaixo, você não consegue mais colocar o pé no chão. O que mais chamou a atenção dos usuários dos trens foi a agilidade da Supervia em esclarecer a situação. Em menos de 24 horas, as imagens foram apresentadas, mas nem sempre é assim. Já aconteceu um caso do motorista passar mal
e todos pararam e ninguém resolveu o problema. No início desse mês, o homem identificado como Mauro Araújo dos Santos, de 38 anos, prendeu a mão em um trem em movimento aqui na Central do Brasil. Ele foi arrastado e caiu nos trilhos. Ninguém entrou em contato com a família dele. Mauro só foi localizado pelos parentes 3 dias depois. Ele estava internado no Hospital Souza Guiar com politraumatismo. Mauro não resistiu aos ferimentos e morreu na semana passada. Em nota, a Supervia informou que prestou socorro chamando o corpo de bombeiros. Uma cena também se repete com frequência. Usuários caminhando pelos trilhos, arriscando a vida, sempre que uma composição quebra. A ajuda da Supervia demora a chegar. O jeito é ir andando até a próxima estação. Um absurdo, né? E nós vamos urgente. Acidente na passagem de nível em Campos Elíseos, distrito de Duque de Caxias. Um caminhoneiro não conseguiu frear e bateu em um trem. Os passageiros ficaram desesperados. Por sorte, ninguém ficou ferido gravemente. Mônica Chagas tem as informações. O sinal que está tocando agora, de acordo com o motorista do caminhão, não tocou quando ele tentou ultrapassar passagem de nível aqui de Campos Elíseos, em Duque de Caxias. O trem, que seguia sentido central do Brasil, acabou colidindo no veículo, que está repleto de botijões de gás, mas vazios. O motorista disse que foi informado por uma outra pessoa que estava do outro lado da pista, mas não conseguiu parar e acabou entre o trem e um poste. Seu José Pedro, avô do motorista do caminhão, bateu com a cabeça e machucou a mão. Já tá doendo aqui assim, ó. Foi rápido, é? Anderson estava no último vagão do trem. Ele conta que os passageiros ficaram desesperados. O pessoal começou a gritar, se desesperar dentro do trem, cair por cima do outro. Foi um desespero total. De acordo com esse morador da região, os motoristas não respeitam a sinalização e pedestres também se arriscam. Não adianta passarela, vir aqui, trem vindo aqui, ó, os carros passam voados, os carros. Semana pegou um carro aqui, um Gol, levou até lá na frente lá. O trânsito na região parou. Bombeiros do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos foram acionados. A circulação dos trens nos ramais Vila Inhomirim e Guapimirim foi suspensa. Olha, não respeita, porque a sinalização nessas cancelas é literalmente uma porcaria. Eu já passo por elas toda hora, não tem nada que pare ou que alerte o motorista que o trem está passando, tá certo? Mas agora vamos falar de coisa boa, de esporte. Mas antes, roda a vinheta, Paulinho. SBT Esporte. Oferecimento Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Data BMG. Nosso crédito é pra você. José Carlos Araújo. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, boa tarde para você. O Fla-Flu não foi bom para nenhum dos dois. O empate fez com que o Fluminense caísse para 7º e o Flamengo para 11º. E o Botafogo, apesar do empate, saiu da zona de rebaixamento com a mesma pontuação de 3 que estão lá na degola. Primeiro destaque do cartão vermelho é dele, Gilson Ricardo. Garotinho, cartão vermelho para essa violência de torcida que não acaba. No clássico ontem entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, 4 torcedores do Atlético Mineiro foram baleados. É verdade, tiro de verdade. Foram parar no hospital. Graças a Deus ninguém morreu. Quando é que isso vai acabar, hein? Chegou a hora e a vez do canhotinha Gerson. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigos. O Fred disse o seguinte, que precisa de um atacante rápido. Aí a galera virou para ele e falou assim, Fred, nós precisamos de um centroavante que com não velocidade. Seja, com velocidade que não seja um poste. Isso. Agora é o Dé, o Aranha. Garotinho, manda eles baterem continência aí, porque eu vou quê? falar do Vasco. Ah, que foi sim. quem venceu. Papai Joel, parabéns. Você disse que ia colocar o time ofensivo e colocou. Foi no sufoco, garotinho. Mas o Vasco jogou muito bem. Que bom, parabéns ao Vasco, que está no G4. É o 4º colocado da Série B. No clássico de ontem, Flamengo e Fluminense não saíram do empate. Primeiro tempo, João Paulo cruzou na área e na disputa com Valência, Eduardo da Silva tocou no cantinho.
Foi no final do primeiro tempo que o Conca cobrou aquela falta da intermediária na área do Flamengo e o Fred cabeceou. Primeiro o gol do Eduardo aí, com a falha do Henrique, olha lá, de biquinho, ele botou no prêmio. Ele velto, comemoração com toda a justiça e a massa rubro-negra, que era a grande maioria no Maracanã, fazendo festa. Aí o Conca batendo a falta, o Fred de cabeça, botando na rede. A reclamação dos jogadores e o técnico Vanderlei Luxemburgo do Flamengo era em cima exatamente do fato de que o Fred empurrou o Chicão. Empurrou mesmo, Gilson? Zé Carlos, empurrou, mas antes do árbitro apitar. Aí tá valendo. Aquela jogada lá, a bola não tinha saído dentro dos pés do Conca, ia cobrar a falta. Aí o Chicão entrou, o Fred empurrou. Aí o Conca bateu a falta, o Fred cabeceou sozinho. O Wallace chegou atrasado. A defesa do Flamengo é que se desligou, deixou o cara sozinho. O Gerson fala que é o poste. Mas o poste fez o gol, acendeu a luz do poste. E nesse caso, como ele não apitou e não foi cobrada a falta ainda, ele poderia, antes da cobrança de falta, o árbitro advertir o Fred. Aí sim. Antes de bater, né, Gerson? Aí seria o normal. Mas o empurrão que o Fred deu no Chicão foi 3 dias antes. Foi na quinta-feira. Na quinta-feira. Depois, no domingo, é que o Conca cobrou a falta e tal. Agora, o destaque, ninguém falou nisso. Ninguém falou nisso. O destaque do clássico, a defesa do Fluminense. Que beleza. Mas os destaques, os goleiros, tanto o Paulo Vitor do Flamengo, que foi a principal figura, como o Cavalieri do Fluminense, foram os 2 destaques, realmente. Apareceram mais no jogo ou não foi? Apareceram. O Paulo Vitor, principalmente na defesa do chute do Fred. Ele fez uma defesa lá, rapaz. Garotinho, o gol do Fluminense é legal. O Fred, como o Gilson falou, empurrou antes. Gol legal. Agora, o erro da arbitragem foi não expulsar o Conca. O Conca deu uma voadora no peito do Everton, já tinha amarelo e ali ele merecia ser expulso. Foi o único erro do árbitro. Que não foi mal no jogo, não. Não, é bom. Os caras ficaram com medo do árbitro. É muito bom. Mas ele mandou bem, não foi enrolado, não. Mandou bem. E o Fogão, hein? Conseguiu escapar da zona de rebaixamento, mas a situação ainda não é tranquila. O Botafogo está uma posição acima da zona da degola, com 23 pontos. Empatou com o Criciúma por 1-1. Na quinta-feira, o Carioca enfrenta o Goiás para se afastar mais do Z4. O Botafogo está vivendo um momento, inclusive, agora com a convocação para os amistosos, ele vai ficar sem um goleiro titular, que é o Jefferson, e sem o Andrei, que é o imediato que foi convocado lá pela seleção sub-20. Sacanagem, garotinho. Estão de sacanagem. Porra, tirar o goleiro titular e o reserva do Botafogo. Será que eles querem colocar o Botafogo na Série B? Vai ver que é isso. Porra, vamos botar o Botafogo na Série B. Depois não quer que o Sheik bota a boca no trombone. Aí do São Paulo não convocaram ninguém, porque o São Paulo chiou, não convocaram ninguém. Será que é por isso mesmo? Ninguém do São Paulo merece para a seleção? Ah, lógico que sim. Ah, bom, só olha aqui, saber, você vendo o Ganso jogar hoje, o Pato, e quem o mais? Kaká. O próprio Allan Kardec está vivendo um momento bom no São Paulo. É verdade. Garotinho, como é que ele vai convocar o Pato e o Ganso se ele só gosta de peixe? Ô Gerson, no teu tempo, seleção era a reunião dos melhores, é ou não é? É o momento, né? É verdade, seleção é o momento. Eu estaria nessa seleção, não, dos melhores. Você nem aqui, você está no banco. Aqui nós estamos na poltrona, você está no banco. Ô, me jogaram aqui atrás do painel. Ó, atrás do painel. Toca aqui para mim cair. Né? Ainda tem isso. Agora, o detalhe importante é o seguinte, é que o Dunga, pelo menos é o que dizem aí, que o Dunga está querendo renovar a seleção. Então. Muito bem. Agora, para o momento, você tem que pegar, né, os que estão por aí. Só que isso arrebenta o clube. E o clube não vai aceitar. Então, esse dilema, é isso aí. O que a gente vai fazer? É o futebol brasileiro. Leva o 10. Você é daqueles que acham que o imprevisto nunca vai bater a sua porta e que pensa que acidente só acontece no vizinho? E quando alguém fala sobre seguro de vida ou acidentes pessoais, você bate 3 vezes na madeira e fala, isola. Isso acontece com os outros? Infelizmente, ninguém está livre de passar por uma situação difícil. É por isso que há mais de 50 anos, a Capemisa Seguradora protege você e a sua família daquelas coisas que só acontecem com os outros.
Com muito pouco por mês, você garante a segurança de quem mais ama e fica mais tranquilo para o futuro. Capemiza Previdência, Seguros e Felicidade. Consulte um corretor ou acesse capemisa.com.br. Capemiza Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. O Dé levantou a bola do Vasco, foi o único carioca que venceu. E venceu a primeira aí no comando do Papai Joel. De virada, hein? O Cruz Maltino derrotou o Náutico por 2-1, casa cheia em São Januário e com uma cobrança de pênalti de Sassá. Foi Sassá que o Náutico é do Botafogo. Abriu. Sassá é foi do do Botafogo. Tá emprestado ou não? Aí o Daxson, esse é o gol do Kleber. É o gol da vitória. O gol da vitória. Foi jogada do 43. 2 gols jogados do... Aí o Sassá batendo o pênalti. É o primeiro gol do jogo. O primeiro gol do jogo. Agora, né, tem um detalhe nesse time do... Aí o Daxson metendo a canetinha esquerda e empatando. Tem um detalhe nesse time do Vasco. Jogada do Kleber. Thales. O Kleber está reclamando muito, mas com toda a razão. Porque o que ele tem apanhado, que os caras dão de pontapé nele, é brincadeira. Aí quando ele vai, né, por cima, aí cartão, reclamação. Aí vai pro STJD. Exatamente. Agora, o que estão fazendo com ele é uma brincadeira. Vão acabar inutilizando esse jogador. É igual o Sheik no Botafogo, Exatamente. apanha pra caramba quando o Sheik Exatamente dá, os caras vão no Sheik. Acontecia também com o Carlos Alberto no Vasco, cara. A mesma coisa. Agora tá machucado, reclamava do que apanhava. E aquela frase, a CBF é uma vergonha, que o Sheik falou, ainda vai dar muito o que falar, não vai não, Rodé? Eu estava pensando aqui, você estava falando do Carlos Alberto, cadê o Carlos Alberto? Tá preparado para voltar. Tá bom. Tá amarrando a chuteira. Dá um close na chuteira do Carlos Alberto aqui. Dando uma arrumada, arrumando a meia. Papai vai tá voltar. Papai está falando do Kleber. O que o Kleber gosta é disso, é conflito. Ele não gosta de jogar bola, não. Ele gosta de confusão, garotinho. Ele é bom na guerra. Ele é o famoso faixa de Gaza. Gosta de uma guerra. É isso aí, é o faixa de Gaza. Mas olha aqui, o Gerson, ainda tem muito julgamento pro Kleber sentar no banquinho. É verdade. Ainda tem lá. Exatamente por isso. Porque ele leva o jogo todo. Quando ele dá, o cara amarelo, mas ele dá errado. Vermelho. O problema é esse. Dá na frente do árbitro, divide errado. E o Vasco joga amanhã em São Luís contra o Sampaio Correia às 9h50 da noite. O que o Vasco está viajando, rapaz, é Manaus, volta para cá, vai para São Luís. É isso. garotinho. O problema, o que eu acho que está errado, Zé Carlos, é, por exemplo, o Vasco foi jogar com o Oeste, a renda foi toda do Oeste. Está errado. Aí o Vasco ainda teve prejuízo, ainda perdeu dinheiro. Amanhã, dentro do SBT Rio, tem mais. Por isso, eu passo a bola de prima pro Papai Joel Eduardo. Tem muito mais, mas antes, vamos para um rápido intervalo. A gente volta já. No Mengão, Papai Joel. Papai Joel. Cheque Cidadão e Restaurante Popular são conquistas do governo Garotinho. Deputada federal, vou trabalhar para ampliar os programas sociais. Peço seu voto, 2222. Ai, amor, eu não paro de pensar naqueles prêmios do Super X-Cap. Que prêmios? Falamos ontem. Como é que eu ia esquecer? Tem casa, carro, motos, vales viagem, 20 mil por semana e 1 milhão todo mês. E ainda no final do plano, a gente recebe de volta todo o valor guardado. Nossa, poderia mudar toda a nossa vida, imagina. Tem que correr pra lotérica, porque esse mês, além dos prêmios tradicionais, tem a promoção que dá 30 mil reais. Como assim correr pra lotérica? Você não comprou o nosso Super X-Cap? Comprou o quê? Ah, não comprou. Te enganei, ó. Super X-Cap é da Caixa. Peregrino! Estive junto com o Garotinho na implantação dos seus projetos sociais. Quando fui candidato a governador em 2010, denunciei as mentiras do Cabral. Agora sou candidato a deputado federal. Peregrino 2258. Peço o seu voto. O Memorial Saúde é um plano inteligente. Nosso plano ambulatorial cobre 95% das necessidades médicas de uma pessoa. Por isso, o Memorial Saúde tem preços acessíveis. Consultas e exames em todas as especialidades. Atendimento humanizado de urgência e emergência com alta tecnologia médica. Faça você também uma escolha inteligente. Ligue agora para o Memorial Saúde, 3475-7500. Como membro da comissão que discute o Estatuto da Família na Câmara dos Deputados, defendo oportunidades iguais, através da educação, saúde e, sobretudo, a valorização e a proteção à família. 7733. Fui avaliado pela revista Veja como um dos deputados mais atuantes do Brasil. E para continuar defendendo o trabalhador e a família brasileira, peço o seu voto. Áureo.
7733. Haroldo, eu tô indo embora. Falei pra gente fazer um seguro de vida e acidentes pessoais com a Peniza. E você nem ligou. Eu tava pensando no futuro das crianças. Caso algum imprevisto acontecesse com a gente. Isola, essas coisas acontecem com os outros. Chega! Vamos, mamãe. Opa, e eu? Você? Você agora é o outro. Capemisa. Protege sua família daquelas coisas que só acontecem com os outros. Meu número é 70101. Almir Rangel 70101. Vem comigo. Vamos juntar nossas forças. Com licença, nós vamos à luta. Experiência política e administrativa em favor da nossa região, do esporte, da cultura e dos idosos. Vinícius Cordeiro, deputado estadual, 70111. Olá, meu nome é Marcos Abraão, 70123. Esse nome dá trabalho. O número de ganhadores da Telecena no Rio de Janeiro não para de crescer. Compra uma, não ganhei, não vou comprar mais. Não, continue comprando para acreditar que ganha. Aproveite que tá fácil ganhar e garanta já a Telecena de Primavera. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha. Cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. O Grupo Memorial é o maior grupo de empresas de assistência à saúde do Rio de Janeiro. Em 48 anos, teve um crescimento vertiginoso, pautado em bases muito sólidas. Tantas conquistas só foram possíveis graças à parceria com a população carioca, que sempre encontra no Grupo Memorial alta tecnologia médica e atendimento humanizado. Grupo Memorial, excelência em saúde. SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte, extraordinariamente forte. Talentos Senac 2014, o talento conquista. Nós estamos de volta e antes de encerrar o jornal, eu queria deixar um recado para a senhora, para o senhor que estão em casa neste momento. Diante dessas reportagens que nós mostramos no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, no Complexo da Maré, na Favela da Linha, ou para qualquer pessoa que mora em uma comunidade, pacificada ou não, se você vê alguma coisa estranha, criminoso armando boca de fumo na porta da sua casa, ligue para o Disque Denúncia, porque a sua identidade vai ser mantida em total anonimato. Ninguém vai saber que foi a senhora que ligou. Portanto, eu vou deixar o telefone aqui do Disque Denúncia, 2253-1177, tá? A mudança tem que começar a vir da gente, da senhora. Eu estou com um livro aqui do coronel Fernando Montenegro e do jornalista Marcos Omati. Ele veio até aqui nossos estúdios para fazer um balanço, fazer uma análise sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu li esse livro, é muito bom e dá em detalhes o trabalho do Exército na pacificação lá no Complexo do Alemão e da Penha, tá certo? Da Penha. Então está aqui o recado, Comando Verde. Até amanhã, se Deus quiser, tchau e a gente se encontra.